Ser vigilante, essa igreja é exortada a examinar sua verdadeira condição. Não só ela, como nós também. Estavam para morrer, eles precisam voltar para a cruz ou perderão seu caminho completamente. E sobre as obras, elas estavam baseadas numa fé morta, a qual sempre produz o quê? Obras mortas. Obras más, na verdade. Virei como ladrão. A figura aplica-se à segunda vinda de Cristo. Sardes já havia sido capturada 2 vezes porque os guardas confiaram demais na segurança dos penhascos ao redor da cidade, dormindo sem preocupação. Não se refere ao segundo advento, outro autor aqui diz, mas a Cristo julgando repentinamente Sardes, caso a igreja não se arrependesse. Então percebam aí a diferença. Ele aplica a segunda vinda de Cristo, o outro não. Virei sobre ti, o juízo virá, mas Sardes não verá nem ouvirá por causa da surdez espiritual e da cegueira espiritual. Não contaminaram suas vestiduras. Poucos na igreja não mancharam sua fé cristã pela contaminação do ambiente pagão. Então vejam como o ambiente externo influencia a igreja, de fato. Vestiduras brancas. Há contraste entre as roupas coloridas produzidas pelas indústrias locais e o revestimento espiritual que Deus dará aos que, fiel e puramente, se mantêm livres da contaminação pagã. E as vestes brancas, para um dos autores aqui, é literal, mas também simboliza a justiça dos santos. E, finalmente, sobre o último autor aqui, falando sobre o livro da vida, o simbolismo foi tirado do conceito do registro divino dos membros do povo de Deus, aquilo que a gente viu lá em Êxodo 32, sobre Moisés, e o registro dos cidadãos do Império Romano, do qual um nome podia ser apagado. De maneira nenhuma riscarei. Aqui Cristo promete não riscar o nome do livro da vida, daquele que obedecer aos mandamentos. Se alguns se recusarem a obedecer a esses mandamentos, seu nome será riscado? O autor faz uma pergunta aqui. Se dissermos que isto é impossível, acusamos Deus de usar ameaças vãs contra o seu povo. Ele definitivamente prometeu a Moisés que aquele que pecar, a este riscarei do meu livro. O salmista orou pelo Espírito para que Deus riscasse o nome de Judas e de todos iguais a ele. Em Apocalipse 22, 18 e 19, Cristo novamente ameaça tirar o nome dos homens do livro da vida, caso tirem quaisquer palavras do livro desta profecia. O primeiro e o segundo versículo ali do Apocalipse, que ele é bem chocante, né? Ele é preocupante, na verdade. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha só que triste isso, né? E esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Aí a gente vem para aquela parte, né? Porque a gente pensa que assim, a gente não mata, a gente não rouba, a gente não está fazendo coisas erradas aos nossos olhos, mas isso não é o suficiente. A gente parece que entra numa zona de conforto. Eu não estou fazendo nada daquilo ali que parece mal, mas nós, ao mesmo tempo, não estamos fazendo o suficiente para que nós sejamos, ainda que nós nunca seremos perfeitos, né? Mas, assim, ser íntegro, ali como foi citado Amazias, o nome daquele, acho que foi Amazias, né? Que ele não era íntegro aos olhos do Senhor. Então, acho que por muitas vezes a gente se jogar nessa zona de conforto, de achar que, eu estou fazendo a obra assim, eu sou assim, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu faço a obra, né? Então a gente fica naquela zona de conforto. Mas será que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode fazer? Será que a gente está se integrando? Olha só que triste, né? A gente pensar que a gente está vivo e a gente não está vivo, a gente está morto. Que triste aquilo ali. Eu fiquei com aquilo ali desde a hora que foi lido. E é algo para a gente refletir mesmo, refletir sobre sobre o nosso comportamento e se aquilo que a gente está fazendo realmente, que não basta a gente ser bom
aos olhos aqui do homem, né? Fazer aquilo que é certo, mas nós temos que fazer aquilo que é certo e bom aos olhos de Deus. Aquilo que vem agradar, tudo aquilo que a gente vier fazer, que a gente venha fazer com amor, de bom grado, para Deus, para que realmente a gente venha, que a gente não seja uma máquina, né? A gente não seja mecanizados a fazer, todo dia a gente faz aquilo ali. Não, mas que venha ter mais, né? Que a gente venha fazer realmente por amor a Cristo, que a gente venha fazer com o nosso coração, com vontade, que a gente venha estar dentro da vontade, né, do Senhor. E não fazer só por fazer, porque a gente cai no comodismo, né? Naquela zona de conforto. Estou aqui, eu não faço nada de errado, né? Tal, mas e não é assim. Meu Deus, que triste, né? A gente pensa que está bem, a gente não está. A gente não está tão bem como a gente parece, como a gente pensa que está, né? Às vezes a gente está sendo engolido e a gente não está vendo, né? Ou então enterrados vivos, né? E porque a gente acha, né, pela nossa própria vaidade, a gente acha que a gente está fazendo algo que é certo, mas na verdade não está tão certo como pensamos. Então, que a gente possa refletir realmente, né, se tudo aquilo que a gente está fazendo e como a gente está vivendo, se realmente a gente tem agradado a Deus, está sendo suficiente, né? Vamos olhar lá para Sardes lá, né? E olha só que lindo, ainda que alguns ali ainda não se sobressaíram, né? Não se contaminaram, né? Quer dizer que eles estavam vigilantes, né? E é isso que falta para nós estarmos vigilantes à nossa vida, às nossas atitudes, ao nosso comportamento e não nos deixarmos levar, né? Por aquelas questões do dia a dia que muitas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus, né? A gente vai indo, a gente vai sendo levados e a gente vai deixando as coisas de Deus, que é o que deveria ter em primeiro na nossa vida, né? Porque a gente não coloca Deus em primeiro, mas a gente quer ser primeiro, a gente quer ser lembrada, né, por Deus, a gente não quer ficar para trás, mas nem sempre a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, né, como centro, realmente o centro da nossa vida, né? Amém, era só isso que eu queria comentar. Não refere, porque quando fala, né, assim, das igrejas que Paulo fundou, né, em Tessalônica, em Corinto, essas coisas assim, Gálatas, Éfeso, né? Mas essas outras igrejas, assim, não tem, assim, não tem, assim, vamos dizer assim, o fundador dessas igrejas, de Sardes, de Filadélfia, né, dessas igrejas, assim, que não fala que foi Paulo que fundou, né? Eu sei que Paulo foi em Efésios, foi em outros, mas essas outras não. Mas também não fala do fundador da igreja, dessas outras igrejas, das 7 igrejas. Eu acredito que Paulo deva ter fundado alguma delas, não todas, naturalmente, mas eu acredito que Paulo ali passou por Éfeso, por exemplo, ali Esmirna. Agora as igrejas mais do interior também a gente não tem dados, né? Não tem subsídios que nos digam certamente quem fundou essas igrejas aí. Mas Paulo com certeza teve bastante responsabilidade nisso aí. Que pena, né? Que a história não trouxe para nós os fundadores, né? Como Éfeso, a gente sabe que Paulo foi ali e ajudou muito, ele foi ativo ali, mas as outras a gente não sabe quem fundou. Então seria bom, né, se a gente conhecesse o fundador, a história de quem fundou. Tudo isso é importante, né, para a gente aprender mais ainda quem foram eles, como que fundou, né? Deve ser no tempo da dispersão, né? Que vamos dizer assim, pela perseguição, né? Foram dispersos e foram para lá, mas a gente não sabe, né, quem foram, o nome não consta na Bíblia, quem fundou, só sabe que existe e que a história vem só depois que Jesus fala ao anjo da igreja.